obviamente, aí na Alexa, para quem tem o aplicativo, é só pedir: Alexa, toca a tua Rádio São Francisco, ela vai buscar o melhor meio de entrega e vai entregar o conteúdo para você agora ao vivo. E também estamos nas redes sociais, isso mesmo, a partir de agora com imagens, direto pelo facebook.com/, Rede Tua Rádio. Pronto, tudo certinho, agora eu vou trazer meu convidado, Rodrigo Margoni. O Rodrigo é especialista em vinagres. Olha o inusitado da coisa, gente. Você sabia que dá para usar vinagre na jardinagem? Pois é, o Rodrigo vai contar pra gente. Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre vinagre. É a minha grande paixão, né? Então eu adoro muito falar sobre vinagre. Ai, Rodrigo, eu achei muito inusitado, né, o uso do vinagre na jardinagem. Mas, assim, a gente vai dar dois passinhos para trás, Rodrigo, aproveitando teu expertise, teu conhecimento como especialista em vinagre, para você contar pra gente, né, quais os tipos de vinagre que existem, aqueles que são talvez mais consumidos aqui no Brasil. Nós da Serra Gaúcha, que temos uma sinergia muito grande com uma rede produtora vitivinícola, a gente consome muito vinagre de uva, né? Esse que é de vinho. Quais são os outros? Sei que você vai falar do vinagre de maçã, mas tem outros tipos, aquele que é mais consumido aqui no Brasil? Tem sim. É muito interessante o vinagre. O vinagre, cada país tem o seu eleito, o vinagre eleito, que mais é consumido, muito em virtude da disponibilidade de matéria-prima do país. Vou dar um exemplo. No Japão, na parte oriental, é o vinagre de arroz. Por exemplo, na Alemanha, o vinagre de maçã, porque lá tem muita maçã. E no Brasil, o mais consumido é o vinagre de álcool. Hoje, aproximadamente 60% do mercado de vinagre é vinagre de álcool. O segundo colocado é o vinagre de maçã, e tem ganho muita relevância nesse segmento. Hoje ele representa aproximadamente uns 26% do mercado. O vinagre de vinho ele tem reduzido a sua participação, ele está por volta de 4%, 6%. Então, assim, é muito interessante. Por exemplo, na Inglaterra, tem os maltes, né, que fazem os whiskies. Então, tem vinagre de malte lá na Inglaterra. Lá. Então, cada país tem o seu vinagre eleito. Que interessante isso. Vou te aproveitar aqui com conhecimentos gerais, depois a gente vai lá falar da jardinagem. Rodrigo, quando a gente fala em vinagre, a gente vai falar sobre o uso dele na jardinagem, mas existem aplicações do vinagre. Só que para a gente poder aplicar melhor, a gente tem que entender o que que é um vinagre. Então, você pode dar o conceito, o que que é vinagre? Vinagre ele é um produto feito por duas fermentações, né? Primeiro você faz um suco de maçã. Vou falar em maçã, que é a nossa vida, que é o que a gente mais produz, mas com álcool, com vinho, é sempre o mesmo processo. Primeiro você faz um suco, então é o suco de maçã, é o suco de uva, ou no caso de álcool, já é o próprio álcool, mas primeiro você faz o suco. Na sequência, então, é uma fermentação alcoólica. Depois tem uma segunda fermentação, que é a fermentação acética. É onde, então, o vinagre fica pronto. Quem faz o vinagre é uma bactéria, chama Acetobacter. É uma bactéria que está no ar. Por isso que, quando você toma vinho, você deixa ele aberto, a bactéria entra, cai no vinho e vai transformar esse vinho em vinagre. Então, quem faz o vinagre é essa bactéria, por meio de duas fermentações. E qual a diferença, entre o vinagre, esse que você acabou de explicar, de como ele é feito, para aquilo que nós, pelo menos aqui na Serra, chamamos de aceto ou balsâmico, ou vinagre balsâmico? O vinagre balsâmico, nós também produzimos na nossa empresa, lá o Arome, o aceto balsâmico, ele é um vinagre de vinho, normalmente é um vinagre de vinho, onde você põe extrato de madeira, extrato de carvalho, e você envelhece esse produto. Nós, aqui na empresa, envelhecemos em tonéis de carvalho por 6 meses, para depois, então, ele estar disponível ao público. Entendi. Olha quanta curiosidade, né, de coisas que a gente não sabe. Aqui na Serra a gente gosta muito de harmonização, como eu já te falei, Rodrigo, nós gostamos porque nós temos essa questão envolvendo a cadeia vitivinícola. Porém, a harmonização para tudo, inclusive para azeites, né? Jeitos adequados de consumir o produto para ter dele a melhor propriedade, o melhor sabor, o melhor aroma, a melhor aplicação, né? Nem estou falando de benefícios, não estou falando dos benefícios à saúde, estou falando agora
paladar, prazer e aplicabilidade do produto, né? Então, quando a gente vai consumir lá um azeite, tem sommelier de azeites, eles explicam, né, que a gente, para sentir o sabor, a gente deveria pegar o azeite puro e sorvê-lo entre os dentes, né? Aí você está sentindo no palato todo, em todas as papilas gustativas, aquilo que o produto tem para entregar. Como a gente deveria consumir vinagre? É interessante, porque aqui a gente, quando fala em vinagre, nós pensamos simplesmente apenas em salada, né? Ou tirando, muita gente usa para diversos fins, mas muito em salada. Mas, por exemplo, na Itália, na Europa, de uma forma geral, o balsâmico, o aceto balsâmico, você come com queijo. Você molha o queijo, por exemplo, no balsâmico e come. Você pode comer em sobremesa também, o balsâmico em determinadas sobremesas. Então, assim, de uma forma geral, você tem também os vinagres, que eles são mais a sensação no paladar, ele pode ser mais ácido ou menos ácido. Então, tem pessoas que gostam de um vinagre mais suave e outros mais forte. Por exemplo, nós fazemos aqui um vinagre de mel. O vinagre de mel é feito a partir do mel. O vinagre de mel ele é bem suave, ele é bem. Então, para uma pessoa que quer uma acidez em um prato ou numa salada, mas não quer muita acidez, ele pode ir para um vinagre de mel. O vinagre de maçã ele é já mais forte. O vinagre de vinho ele cai muito bem também, por exemplo, em marinadas. Você vai fazer uma marinada, uma carne. Então, assim, mas de uma forma geral, o vinagre ele tem mil usos na culinária, mas de uma forma geral você mede muito pela acidez. Quem gosta de um vinagre mais ácido, mais forte, vai para um maçã, e assim você tem, dessa forma que a gente indica o uso do vinagre. Entendi. E agora, saindo um pouquinho, a gente falou muito do vinagre, até porque você é especialista em vinagre, né, Rodrigo? Não podia te deixar passar aqui sem trazer curiosidade, conhecimento sobre o assunto, né? Eu estudei muito vinagre. Na verdade, assim, eu tenho uma empresa que produz vinagres, e para que eu fizesse isso, eu tive que estudar muito. Então, eu li muitos livros sobre vinagre para aprender esse mundo maravilhoso aí do vinagre. Aliás, agora acabou de entrar uma pergunta aqui pelo WhatsApp. A dona Jussara me perguntou aqui no WhatsApp se quer para eu perguntar para você, Rodrigo, se vinagre tem data de vencimento, prazo de validade. Assim, nós colocamos ah, na legislação, ele fala que o vinagre não precisa colocar data de validade. Na verdade, o vinagre não estraga. O que pode acontecer é o vinagre criar a mãe do vinagre, que é uma espécie de uma alga que muitas vezes fica no fundo da garrafa, em vinagres naturais, que é o que nós produzimos. Porque muitas empresas colocam metabisulfito, que é um produto, é um conservante para o vinagre, e daí ele vira um líquido amorfo, ele mata todas as bactérias acéticas, mata tudo. No nosso caso, a gente produz um vinagre sem esse conservante, sem esse metabisulfito. Então, ao longo do tempo, ele pode formar essa mãe do vinagre, que são as bactérias acéticas que se formam. Então, o vinagre não estraga. Nós colocamos em nosso rótulo 3 anos de validade. Por quê? Mais um controle nosso, mas, na verdade, o vinagre não estraga. Rodrigo, indo agora para saindo do uso culinário, né, que é o mais comum, como você mesmo já explicou, nós aprendemos um monte contigo, muito obrigada por isso. Mas saindo agora para aquilo que é um pouco menos comum, né, da aplicação do uso do vinagre, que a gente até ouve algumas pessoas falarem sobre a questão da higienização, seja na higienização na hora que vai lá higienizar folhas, né, para depois consumir na salada, não no tempero, e sim na higienização, reduzir aromas de algumas situações, tirar manchas. Já ouvi gente falar também que ele tem uma espécie assim, de componente bactericida na limpeza doméstica e também aplicação na jardinagem, que eu suponho que deva ter uma mesma linha de raciocínio, né? Exatamente. Isso não é. O vinagre não é moda. Ele é química simples. Ele foi usado e tem sido usado há séculos, fora até da alimentação, na alimentação e fora da alimentação, porque é um ácido comum, acessível, então muito fácil de utilizar. Então, no caso, por exemplo, da jardinagem, ele é um bactericida, mas no caso da jardinagem, por exemplo, você tem plantas que pedem um solo um pouco mais ácido. Então, por exemplo, como hortênsias, azaleia, algumas samambaias, essas plantas pedem um solo um pouco mais ácido. Então, o que a gente sugere?
usa o vinagre sempre diluído na terra. Para quê? Para tornar essa terra um pouco mais ácida. Mas não pode ser a olho. Eu sempre indico na jardinagem. Compre um pH-metro, que é um instrumento simples, acessível, fácil de encontrar na internet, onde você consegue medir o pH da terra. E aí você vai buscar esse pH em função daquela planta que necessita uma terra um pouco mais ácida ou menos ácida. Entendi. Rodrigo, eu até tive a ajuda aqui da Juliana, que foi quem mediou a nossa conversa hoje aqui, e ela até elaborou aqui algumas perguntas que eu achei interessante. Vou fazer uso de algumas aqui, porque elas fazem sinergia com aquilo que a gente quer saber. Você meio que já explicou, né, sobre como usar na terra. Agora, a pergunta que eu te faço é: a aplicação é melhor com vinagre de maçã, ou essa aplicação pode ser com qualquer tipo de vinagre, aquele que você tem à mão, ou tem que ser com de maçã? Não, não, pode ser qualquer tipo de vinagre. Você não necessariamente precisa ser maçã, pode ser vinagre de álcool. O importante é você sempre medir essa terra e fazer com o uso com cuidado, diluindo ele e usando de tempos em tempos, não fazer uma coisa, um uso excessivo. Neste caso, você falou da mãe do vinagre, que eu não saberia nem o nome. Para mim, aquilo era uma borra que ficava ali embaixo. Você falou os termos técnicos e achei bacana que aprendi uma coisa nova que eu não sabia ainda, né? Então, vou usar o termo que você usou. Quando tem aquele produto, né, que fica ali no vinagre natural, que você chamou de mãe do vinagre, ele pode ser usado ou tem que ser só o líquido do vinagre? Não, ele pode ser usado. E você sabe que tem uma curiosidade interessante, a mãe do vinagre, porque na Itália, antigamente, essa mãe do vinagre era um presente que você dava para as pessoas queridas. Por quê? Porque a partir da mãe do... Como elas são as bactérias acéticas, você consegue fazer seu vinagre a partir da mãe do vinagre. Então, quando você gostava de uma pessoa, você queria tratar bem, dar um presente, você dava para essa pessoa a mãe do vinagre. Olha, eu não sabia disso, que legal. A Vilanir Maia, que é uma ao vivo, agora bombou, Rodrigo, agora se aguenta, tá bom? A Vilani, nossa ouvinte aqui também pelo WhatsApp, ela quer te fazer uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte: depois que abre o vinagre, tem que conservá-lo na geladeira ou não precisa? E ela emenda nessa pergunta. Ela usa o vinagre de álcool justamente para utilizar na lavagem de toalhas em especial, porque as toalhas ficam mais macias. É como se ela tivesse uma propriedade amaciante. Já ouvi muita gente falar isso. Não estraga a máquina nem nada disso? Você sabe nos explicar, Rodrigo? Não estraga a máquina. Eu não sou técnico, né, em máquinas de lavar, mas eu sei pelo uso pessoal. Eu uso em casa há bastante tempo e não estragou a minha máquina. Agora, com relação à geladeira, o que acontece? Voltando àquele assunto lá do metabisulfito, lá do conservante, o vinagre, o que acontece? A mãe do vinagre, ela aparece porque são vinagres naturais que não têm esse conservante. Então, por que a gente indica colocar na geladeira? Porque evita a formação do vinagre, da mãe do vinagre, quando você coloca o produto na geladeira. Então, por isso que a gente indica sempre colocar na geladeira. Mas se não colocar, não estraga. Ela pode aparecer com mais facilidade a mãe do vinagre, mas isso não estraga. Você pode consumir normalmente. Tá certo. Tem aqui uma outra ouvinte, eu vou priorizar os ouvintes, né, te trazendo algumas perguntas aqui. A Décia, ela utiliza, ela quer saber primeiro se é possível, né, lavar, higienizar as folhas de orquídeas que estão contaminadas por aquela praga que algumas pessoas chamam de cochonilhas, eu não sei exatamente o nome correto dessa praga, mas já ouvi falar muito, né? Com vinagre. É possível? Isso é mito ou é verdade? É verdade. Aquele pulgão, aquele incômodo daquele pulgão, você pode limpar assim com cuidado, dilui num pano, põe um vinagre diluído, põe um 100 ml, desculpe, uma colher de sopa em 1 litro de vinagre, faz essa diluição, molha num pano e passa com cuidado, ainda mais orquídea, que tem uma folha muito sensível, né? Passa com muito cuidado e ele vai ajudar a limpar esse pulgão, essa cochonilha, o que for. Então, dá para fazer isso sim. Agora, normalmente, o aparecimento do pulgão, da cochonilha, não muitas vezes é com relação à nutrição da planta. Aí você tem que olhar com cuidado, porque provavelmente está faltando nutrição.
Entendi. Voltando aqui à questão do uso na jardinagem, já deixou claro, jardinagem são plantas menores, não é uma floresta que tem plantas maiores que talvez tenha que ter um outro tipo de manejo, né, Rodrigo? Utilizar o vinagre em jardins, em plantas, naquela horta caseira, naquela horta que as pessoas têm talvez lá no seu apartamento. Você já falou da terra, né, e agora eu quero te perguntar, para quais plantas é indicado o uso do vinagre nessa proteção? E no verão ela é mais indicada, por quê? No verão, as plantas são hortênsia, azaleia, a samambaia, também tem o mirtilo. As plantas normalmente que pedem um solo um pouquinho mais ácido. É muito fácil na internet, você vai encontrar o solo ideal, a acidez e o solo ideal para cada tipo de planta. E aí você vai buscar com esse pH que você procura buscar. Rodrigo, perdi o teu som, não sei se deu algum problema na nossa conexão. Deixa eu ver aqui se eu perdi o som do Rodrigo por algum motivo especial. Deixa-me ver aqui. Rodrigo, tu tá com o microfone desligado, talvez? Agora voltou, Voltou? voltou. Você pode Ah, retomar o teu raciocínio porque ficou mudo por uns 2, 3 minutos, 2, 3 segundinhos aqui. eu falei das plantas, dos tipos de plantas, você Isso. conseguiu ouvir? Sim, hortênsias, azaleias, sim. Uhum. Mirtilo, morango, Isso. framboesa. Bom, com relação ao verão, o que, que acontece? No verão, chove mais. Então, naturalmente, o pH da terra pode mudar. Então, assim, agora tem que tomar sempre um cuidado, porque muitas vezes, principalmente próximo a centros urbanos, a chuva é ligeiramente ácida. Então, tem que fazer um acompanhamento mais de perto do pH dessa terra para ver se existe a necessidade ou não. Normalmente existe, mas sempre um acompanhamento muito próximo da planta. Entendi. Sobre a questão você explicou, mas eu vou retomar para reforçar, né. Você falou sobre a aplicação do vinagre, qualquer tipo de vinagre, não precisa ser só o de maçã, mas tem uma diluição que seja adequada. Como é que a gente aprende a diluição para fazer uma aplicação, digamos assim, mais efetiva? Isso é uma colherzinha uma colher de sopa de vinagre para 1 litro de água. E a gente sempre está falando, como você mesmo falou, Vera, a gente está falando em jardinagem, né? Não é em plantações comerciais, é algo caseiro onde você usa esse método que é bem eficaz. De controle Outro, uhum. outro uso que eu faço em casa, quando você, por exemplo, tem na sua garagem e começam a aparecer plantas e você não quer essas plantas, que você quer retirá-las porque está atrapalhando, é um local específico, né? Não pode ser um local onde tem outros tipos de plantas que você tem intenção de tê-las, mas assim, em garagens, onde aparecem essas plantas que não são, você não quer, você pode passar o vinagre também para matá-las, essas plantas, e aí sim você pode passar ele puro. Entendi. As famosas ervas daninhas, né? Correto, isso Entendi, mesmo. entendi. Qual a periodicidade de quanto em quanto passar para que se tenha a eficiência? Normalmente, a gente fala de 30 em 30 dias, mas assim, o monitoramento, o ideal é que o monitoramento seja feito constantemente. Mas como você tem aquele pH-metro que você vai colocar na terra, uma haste de metal que você enfia na terra, ele já te dá o valor, então faz um acompanhamento e vai olhando com cuidado essa planta, porque é importante o pH adequado e correto para que você tenha uma planta bonita, vistosa, com muitas flores. Isso é muito importante. Bacana demais, eu achei sensacional, aprendi um monte contigo hoje aqui, Rodrigo. Eu acabei de fazer um monte de perguntas, trazendo um monte de curiosidade, e queria agora, nesse finalzinho de entrevista, te permitir para você se manifestar de alguma coisa que eu talvez não tenha te perguntado e que você, como especialista de vinagres, ainda gostaria de dizer para fechar. Assim, o vinagre ele é interessantíssimo. O vinagre ele tem mil e uma utilidades, é inacreditável. Cada vez você descobre, eu que já estou há muito tempo trabalhando nesse segmento, cada vez você descobre uma utilidade. Então, assim, o vinagre é maravilhoso. Eu sou fã do vinagre de maçã, né? Acho que o vinagre de maçã cada vez mais tem ganho relevância nesse mercado,
mas não podemos esquecer também do vinagre de vinho. O vinagre de vinho é extremamente saboroso e você sabe que toda a nossa matéria-prima ou vem do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Então a gente está sempre muito próximo aí do estado. Eu acho saborosíssimo também o vinagre de maçã e aqueles preparados, né, com balsâmico, mel. Nossa, gente, quando a gente começa a aprender o paladar com o uso do vinagre, é difícil não usar depois, né? É verdade, com certeza. Rodrigo, obrigada pela tua disponibilidade, viu? Um forte abraço para você, até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer e um abraço a todos. Obrigada. Tá aí, gente, esse conteúdo fica